Fala, meus amigos, eu tô aqui com as tábuas aqui para terminar e eu vim aqui deixar umas duas dicas bem legais aqui para vocês poderem fazer uma peça bem bacana aqui, deixar uma colagem bem perfeitinha, deixar tudo arrumadinho. Porque o que acontece? Teve um rapaz que ele me perguntou qual máquina que eu uso para cortar as minhas peças aqui e deixar a peça sem fresta, deixar a colagem bacana. Então assim, com a experiência que eu tenho, a máquina que você usa para cortar não é tão importante. Óbvio que se você tiver uma máquina boa que faz um corte limpo, um corte bacana, já vai te ajudar bastante. Você vai ter bem menos desperdício de material. Mas o que acontece? Primeiro você vai cortar as suas peças, né, que você precisa, entendeu? E depois você vai pegar e vai passar ela num desempenho, vai passar numa desempenadeira ou numa lixadeira de rolo, se você tiver, que funciona bem. Porque aí no desempenho vai tirar, se de repente a peça tiver alguma curvatura, tirar marcas de serra, vai deixar a peça perfeita para você fazer uma colagem legal. Então você vai deixar ela assim, ó. Porque se você for olhar nessa peça aqui, você vai ver que tem marcas de serra, ó. E essas marcas de serra interferem na colagem, entendeu? Então você vai ter que deixar ela desse jeito aqui, ó, limpinha, porque quando você juntar as duas peças aqui, ó, para não ficar nenhuma fresta, para ficar ela juntinha ali, entendeu? E aí, para você saber se ficou certinho, você pode colocar contra a luz lá, assim, e aí você vai ver se a luz passa aqui onde está a emenda. A luz não passando, você percebeu que a emenda ficou, que aqui a plainagem ficou certinho. Outra coisa, 90 graus exato aqui, tá? Aqui, se tiver um pouquinho fora, quando você for fazer a sua emenda aqui, que você vai botar no sargento, você vai apertar, ela pode fazer assim, ó, né? Se não tiver os 90 graus, aí ela vai vai outra, no final das contas você vai ter um problema aqui com a sua colagem. Então sempre 90 graus exato aqui, né? Um esquadro bem arrumadinho aqui, tem que estar bem perfeito, entendeu? Isso aqui que te ajuda numa colagem bem feita da sua peça. Uma cola de boa qualidade, né, também vai ajudar bastante. A aplicação da cola aqui sempre uniforme. Sargento bom para você depois aplicar uma certa pressão aqui para juntar essas peças, né, que vai dar uma colagem bacana. Que aqui vocês podem ver aqui que aqui tem umas 4 emendas aqui e quase não dá para ver, ó. Aliás, não dá nem para ver. Por aqui você vê que aqui assim tem uma emenda, né, tem uma peça aqui, por aqui assim tem outra, mas ficou praticamente imperceptível, não dá nem para ver ela, né, de tão perfeitinho que tá. E na hora de passar na planha, tomar sempre o cuidado de passar no lado certo para não ficar arrancando lasca aqui, porque às vezes pode arrancar lasca aqui na borda, e aí quando você vai juntar as duas peças, pode ficar um defeitinho aqui onde junta, né? Então tem que tomar sempre cuidado para passar na posição certa, que eu tenho o lado certo para você, tanto para cortar quanto para plainar, para lixar, enfim, né? Tem tudo isso aí para você poder fazer para ficar bacana. Então assim, para colagem é isso daqui, tá? É plainar, deixar bem lixadinho, bem arrumadinho, os 90 graus, cola boa, e aí você vai ter peças com a emenda bem feitinha. Uma outra dica que eu aprendi há pouco tempo, na minha trajetória, eu tenho 30 anos de marcenaria, eu aprendi isso poucos dias atrás. Eu peguei essa dica com um cara lá dos Estados Unidos, conversando com ele lá no YouTube, lá a gente entrou em contato um com o outro, e ele me passou uma dica para lixamento. Porque o lixamento de tábua é diferente do lixamento de uma peça que vai verniz, alguma coisa assim, né? Porque aqui ela vai óleo, vai cera. Então o que acontece? Para você ter um lixamento bem legal aqui eu estou na lixa 100 já. O que você vai pegar? Você vai arranjar um borrifador. Você vai na peça aqui mesmo, passou ali a lixa 100 aqui. Você simplesmente vai umedecer a peça. Entendeu? Vai jogar uma água aqui em cima, aqui, vai umedecer ela, porque o que acontece? A água, quando ela entra em contato com a madeira, ela faz com que as fibras da madeira levante. Se passar a mão aqui, você vai sentir que tá lisinho, mas depois que você molhou e deixou secar, você vai perceber que as fibras deu aquela levantada, deu uma arrepiada na peça. E aí você vai vir, no caso aqui tá na 100, você vai vir com uma 120, vai fazer todo o lixamento depois de seco, tá? Você tem que deixar isso aqui secar. Você vai fazer uma 120 ou uma 150, fez, umedece de novo, deixa secar, 220, umedece de novo, 320, você pode ir até na 320, dali para cima já não precisa mais.
Aí dali da 320 para cima vai do critério de cada um. Eu levo a minha até na 800. Para deixar bem lisinho, para deixar as fibras bem fundo, bem profunda mesmo. Porque quando eu aplicar o óleo aqui por cima, o óleo, a cera, né, que o óleo já é um material líquido, porque todo líquido quando entra em contato com a madeira tende a as fibras levantarem. Então se você tiver um lixamento bem profundo, com a lixa bem fina, e quanto mais fino é o grão da lixa, mais fechadinho vai ficando aqui a porosidade da madeira. E aí quando você vai aplicar o óleo e a cera por cima, não tem mais o risco das fibras levantarem. Entendeu? Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu estava tendo esse problema, eu não sabia disso, aí eu conversei com um cara lá e ele me deu essa dica aí. Umedece ela e fica até mais fácil para você poder lixar, principalmente nessas partes aqui, ó, igual às vezes ficam uns queimadinhos aqui, quando é no topo assim, né? A gente sabe que aqui para lixar é um pouco mais complicado. Dentro da canaleta também, nos cantos aqui, é um pouco mais chatinho de lixar. E aí quando você vai umedecendo, aonde fica essas partes aqui, ó, que fica meio arrepiado, isso fica mais macio para você lixar depois. Até quem usa raspadores, né, para vir aqui e raspar, tirar isso aqui fora, fica até mais macio para fazer depois de úmido, entendeu? Então essa é uma dica interessantíssima que eu não sabia que existia, tá? Igual eu falei, dentro da minha vasta experiência, né, vamos dizer assim, o tempo de casa que eu tenho, eu não sabia disso aqui, eu descobri isso aqui tem pouco tempo e ajuda demais, tá? O acabamento fica mais limpo, até a cor da madeira dá uma mudada quando você faz isso. Então fica essas duas dicas aí, da colagem, né, para você fazer uma colagem bem bacana, e na hora de você dar o acabamento final na sua peça aqui, você sempre umedecer elas, né, vem aqui com um borrifadorzinho, não é para encharcar, tá, é só para dar uma umedecida, pode espalha com a mão, põe no sol lá, deixa secar, ou se você tiver um soprador térmico, o bom é você deixar secar aqui com o tempo, não forçar a secagem, né? Deixa a água dar uma trabalhada ali, deixa ela levantar bem as fibras aqui e aí depois você vai subindo os grãos de lixa, entendeu? Uma outra coisa, entre uma lixa e outra, quando você for fazer, quando você lixa, vai deixar o pó aqui em cima, vai no compressor, sopra, tira a poeira que ficou do lixamento e aí você umedece. Você joga água em cima aqui, deixa fazer o efeito. Sempre fazendo isso. Vai umedecendo, lixa, tira a poeira e repete o processo. Até na lixa 320 eu faço. Dali pra cima já não tem mais necessidade. Porque aí você vai ter um acabamento bacana nas suas peças. Eu estava tendo problema, depois que eu fiz isso aqui, resolveu o meu problema aqui. Beleza, galera? Então fica as dicas aí. Vai dar certinho pra vocês. Valeu!